necessária. Então, é um conjunto, né, para tentar ajudar aquela criança. E aí, vamos para algumas condutas que são preconizadas, né, pela IDP, que é a promoção e prevenção, né, e tratamento dos problemas. E aí vai de acordo com várias coisas que, inclusive, a gente já falamos, né? O incentivo ao aleitamento materno, que é uma coisa, uma tecla que a gente sempre bate, a importância do aleitamento materno, a importância, né, da introdução alimentar, da alimentação saudável, como iniciar essa introdução. Em relação às vacinas, né, a gente sempre tem que falar ou para a mãezinha, ou para o pai, ou para a avó, né, quem for acompanhar aquela criança na atenção primária, a importância da imunização, né, por conta que nesse período, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, que é considerado o período mais importante da vida daquela criança, a importância de ter as vacinas em dias. Então, é todo um conjunto que a gente tem, né, que tentar resolucionar dentro da atenção básica. E aí vem alguns benefícios, né, do IDP, que é identificar sinais clínicos, né, que permitam a avaliação e a classificação adequada. Inclusive, tem uns quadros, tem não sei se dizer se é um livro, né, mas tem uma partezinha que fala sobre a IDP, do Ministério da Saúde, que tem explicando cada coisa, os medicamentos que você tem que dar para aquela criança, de acordo com o que ela está sentindo. Aí, no final, eu envio para vocês lá no grupo, né. Aí também tem quanto à natureza do que aquela criança está precisando, né, e for necessário, né. E tem vários benefícios também, né, fora a melhoria da nutrição, porque você pode orientar aquela mãe, né, aquela pessoa responsável, como introduzir o alimento adequado, quais são os alimentos permitidos para aquela criança, se ela faz o uso só do aleitamento materno, né, a importância de manter o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, né, e aí vai vários outros porém, ver se aquela criança fazia uso de fórmula, se não fazia. Então, é toda uma rede, né, que está conjunta nessa estratégia do IDP. E aí a gente tem algumas metodologias. É tipo como se fosse um fluxograma para você conseguir se guiar, né, em relação ao atendimento daquela criança. É como se fosse um passo a passo, né, que provavelmente são parecidos, né, como vocês utilizam atualmente para atender qualquer criança, né, doente, e possa ser outro tipo de atendimento. O primeiro, né, você vai avaliar aquela criança, os sinais de doenças para que eles não passam despercebido. Depois você vai perguntar à mãe, né, sobre os problemas daquela criança, verificar se há algum sinal de perigo, que daqui a pouco eu vou falar sobre esses sinais de perigo, e fazer aquelas perguntas principais, né? Há quanto tempo está com aquela doença, quando foi que percebeu, se piorou, se não piorou. Fazer perguntas sobre os sintomas principais. Além disso, você vai avaliar o estado nutricional, o crescimento e desenvolvimento daquela criança, verificar o estado de imunização, como eu falei, né, anteriormente, sempre focando sobre a importância das vacinas em dias, realizar uma prevenção da violência, né, ver se aquela criança está sendo bem cuidada, se não está sofrendo abandono, se não está sofrendo algum tipo de violência, e avaliar outros problemas, né, que pode ser mencionado pela mãe, né, e orientar sobre o tratamento. Além disso, você como profissional, você tem que receber bem, né, o responsável daquela criança. Você pede que ela se sente, pergunta o seu nome, o nome da criança, né, e certificar, né, se você conseguiu anotar tudo, né, durante a anamnese, você anotou o peso, comprimento, perímetro cefálico, né, e o tórax, que é importante para você estar comparando, porque a gente sabe que chega uma fase, né, que vai começar a se igualar. Então, você tem que ver se aquela idade daquela criança já está nesse período. E assim, né, determinar uma consulta, né, ou uma consulta de retorno, se for o caso. Então, é sempre bom você estar olhando aquela criança, aquela família como um todo. E aí, a gente vai agora para os sinais, né, como eu falei aqui, passo a passo sobre cada um, avaliar a criança, né, classificar aquela doença, determinar a gravidade. Aqui é em relação a identificar o tratamento, né? Qual é o melhor tratamento para aquela criança,
Às vezes acontece de um mesmo problema, você pode fazer uso de um mesmo medicamento que ajuda, né? Tem nesse manualzinho, nesse livro. Então, você, no lugar de dar 2 tipos de medicamento diferentes para aquela criança, um apenas pode estar resolvendo, né, esses 2 problemas. Tratar a criança, né, dar um cuidado para ela especializado, como é que deve ser o atendimento em casa, né, as recomendações que você precisa fazer. E aqui o aconselhamento, né, da mãe ou do acompanhante, como eu falei, e sempre, né, sempre focar sobre a consulta de retorno. Por quê? Porque o profissional precisa saber como aquela criança tá, né? Por mais que aquela criança melhore, ela precisa voltar, né, para aquele profissional, ele analisar, ver se melhorou, se não melhorou, se piorou, né, reavaliar o caso, né? E caso aquele sintoma, aquele sinal persista, né? Tentar fazer uma outra forma de tratamento, tentar fazer um encaminhamento para uma área hospitalar, né? Se for uma coisa de urgência. Então, é sempre importante você falar da importância da consulta de retorno, né? Durante os consultórios, a gente sempre fala para focar bastante nisso e nunca esquecer. Normalmente, na atenção primária, a gente já deixa até marcado, né? A gente não deixa em aberto, porque a mãe pode acabar esquecendo, a mãe ou a responsável acabar esquecendo. Então, você sempre já marca, você diz, daqui a um mês, daqui a 15 dias, né? Você vai analisar o período que aquela criança vai ter que voltar e você já deixa marcado, né? No próprio consultório, você pode deixar isso marcado. E aqui tem alguns sinais de perigo. Esses sinais de perigo, né, é de 2 meses a 5 anos, que aí, através desses sinais, que você vai conseguir desenvolver a sua conduta, né, no decorrer da doença que aquela criança tem, né? Você vai perguntar à mãe, né, primeiramente, né, receber essa mãe, como eu falei, perguntar seu nome, né, a função dela, e aí você vai perguntar qual é o problema daquela criança, né? Determinar se é a primeira consulta daquele problema que aquela pessoa tá lá, né, daquele responsável, ou se já é uma consulta de retorno, né? Justamente porque esse problema está persistindo, né? E uma criança que apresenta qualquer sinal de perigo, ele necessita ser encaminhado, né, para uma rede assistida mais especializada, no caso, os hospitais, né, para completar imediatamente uma avaliação, né, verificar o que está acontecendo, né? E os sinais de perigo que aquela criança pode ter é de letárgica, né? Ou inconsciente, quando aquela criança chega muito molinha no consultório. Você tenta olhar, ela tem aquele olhar mais vago, como se fosse realmente doente, né? A gente sempre fala, né? Quando a gente está achando que vai ficar doente, a gente fica meio mole, né? Você fica sem ânimo, então você vai observar se aquela criança está daquele jeito. E aí você vai ver, perguntar à mãe, o responsável, se ela apresentou alguma convulsão, se ela teve febre, né? Se ela vomita. Porque aí, nesses casos, quando a criança ela vomita muito, tem casos de diarreia, aquela criança pode estar desidratada. Então, já vai ter que ser uma conduta que aquele enfermeiro vai ter que prestar. E aí são os principais sintomas, né? Aqui vou falar de alguns, que são os mais importantes, né? Que a gente vai mais focar, que é a dificuldade para respirar, a diarreia, né? Febre e problemas de ouvido. O problema de ouvido muitas vezes está relacionado também com o problema de garganta, e aí já acaba juntando uma doença, um problema com a outra, porque às vezes quando a criança está tossindo muito, está com aquela dificuldade para respirar, acaba prejudicando, acontecendo, surgindo outra doença. E aí, como eu coloquei aqui, na presença de um sinal principal, que é um desses que eu citei, você vai avaliar, né, quais são esses sinais que está presente e você vai classificar, né, como é que vai ser sua conduta de acordo com esses sinais. O primeiro, né, é em relação à dificuldade para respirar. Você vai perguntar quanto tempo, né, aquele responsável, ele percebeu que aquela criança está com essa dificuldade. Você vai perguntar se a criança, ela tem sibilância, porque aí a sibilância já vai ser um outro quadro que você vai ter que observar. Você vai contar a frequência respiratória, né? É importante, vocês sabem que a frequência respiratória de uma criança é diferente, né, da frequência respiratória normal de um adulto, né? Então a gente não vai, aquela criança tá com uma frequência assim, meu Deus, muito alta. Mas se você for observar, é muito alta se fosse para um adulto. Para uma criança, acaba sendo normal. Aí você vai também perguntar, né,
em relação à sibilância, há quanto tempo, quando foi a primeira crise, né? Se está em uso, né, de algum broncodilatador, que muitas vezes o responsável acaba conseguindo, de alguma forma, algum medicamento para tentar amenizar aquele problema. E aí você vai fazer toda uma anamnese, né? O nível de consciência daquela criança, se há alguma tiragem, né, subcostal, se a respiração, como é que tá, você vai ver os batimentos cardíacos também dela, se ela tem algum grau de dificuldade, né, se no consultório for possível, né, que é muito difícil ter, mas se tiver, você vai tentar ver a saturação dela, mas normalmente isso na atenção primária, normalmente não tem, né, eu falo porque eu tô esse semestre na atenção primária e tem material que realmente falta, né? Então, você vai tentar fazer o que está no seu alcance. E aqui a tabelinha que eu falei para vocês, né? Cada problema tem uma tabela, tem um quadro, uma classificação que você vai avaliar, né? E é essencial distinguir entre as crianças, né, com alguma infecção respiratória, né? Se ela tem alguma probabilidade de ter alguma pneumonia, né? E aí, quando você você vai classificar se é pneumonia ou se não é, né? E aí você vai, se for preciso, o uso de antibiótico, né? E a necessidade de hospitalização. Dessas crianças doentes, né, que vão para o serviço de saúde, grande maioria apresenta infecções respiratórias sem gravidade, né? Porém, tem aquelas exceções, que se não forem tratadas a tempo, elas podem evoluir uma infecção muito mais grave, né? Como a pneumonia. Recentemente, né, esse ano, aconteceu aqui na minha rua, de uma criança, ela tinha apenas 4 anos, né? Acabou que os familiares acharam que era uma gripe, né? Principalmente esse início do ano, que estava tendo muito sintoma gripal, né? E, infelizmente, quando foi perceber, quando foi levar para o médico, já descobriram que era pneumonia. Já estava tão grave que ela não conseguiu resistir. Então, a gente sempre tem que estar em alerta, né? Para saber se aquele sintoma, se aquele sinal é um sinal de você estar já transferindo para um hospital. E a maioria dessas crianças menores de 5 anos, né? Elas têm várias infecções respiratórias por ano, né? Não tão graves, mas elas podem ter várias infecções respiratórias. Então, principalmente nesse período que a criança começa a frequentar a creche, né? Que aí vai juntando uma criança, juntando a outra, e aí surge essa dificuldade para respirar, né? Enfim, as mães, elas acabam respondendo que, é comum, é normal, você sempre tem que estar em alerta, né? Ver se aquela criança está cansada, se aquela respiração está rápida. E aí você pode utilizar também linguagens, né, mais apropriadas. Você não vai perguntar, aquela criança está com a tiragem subcostal. Aquela mãe, aquele responsável, o pai, a avó, não vai saber o que é isso. Você vai explicar. Aquela criança está com a pontada no peito, né? Você vai perguntar se for uma criança um pouquinho maior. Então, tudo isso você tem que saber conduzir. E aí aqui tem a classificação, que pode ser como uma pneumonia grave, que nesses casos você tem que transferir imediatamente para um hospital, uma rede especializada. O caso de pneumonia grave, né, que é essa partezinha vermelha, um dos sintomas que tem a tosse, né, ou dificuldade para respirar, pode ser qualquer sinal de perigo, aquele sinal de perigo que eu falei bem aqui, né? Se a criança consegue beber, né? Se ela mama no peito, se ela vomita tudo, se ela teve alguma convulsão. Então, esses sinais de perigo, você sempre tem que decorar assim, levar para a sua vida, porque, inclusive, os professores sempre gostam de perguntar quais são os sinais de perigo que pode acontecer no IDP. Então, vocês têm que saber esse quadrozinho. Voltando para cá, né, a pneumonia grave é qualquer um desses sinais de perigo. Teve um sinal de perigo, né, com os sintomas que a mãe está relatando, você já fica em alerta. Tem a tiragem subcostal e o estridor em repouso. Aquela criança está quietinha. Se está fazendo aquele... você vê que a criança está com dificuldade, então você já fica em alerta por ser uma pneumonia grave, né? E aqui nesse quadro, ele é bem interessante porque ele já ajuda você a avaliar de acordo com os sinais, você classifica, né, de acordo com os sinais que foi encontrado, e já dá um passo a passo como você vai tratar. E aí tem a pneumonia, né, que é só a respiração rápida, né, que aí você pode dar um antibiótico, você vai ver quais são os antibióticos que você pode passar, marcar o retorno, né, em 2 dias.
E quando você vê que não é uma coisa tão grave, né? Quando não há nenhum desses sinais, né? Não é pneumonia, você não vai dizer para a mãe, não é nada, né? Não é nada demais. Você vai orientar, dizer que não é uma causa tão grave assim, né? E pode ir conduzindo, observando durante alguns dias, né? Se essa tosse ela persistir por mais de 14 dias, aí sim o responsável vai ter que voltar para a atenção básica e realizar uma investigação. Que aí pode ser tentar investigar se piorou, pode ser uma outra coisa. E aí vamos para a diarreia, né? Que também é muito comum na criança. E a diarreia, né, são aquelas evacuações, né, em um período de 24 horas, né? Pode ser ou 3 ou mais evacuações, ou durante o período de 24 horas, né? Não foi só uma que aquela criança fez, pronto, já posso classificar como diarreia. Tem todo um cronograma. E aí você vai avaliar, né? Se aquela criança está com diarreia, há quanto tempo, né, está com diarreia? Comeu alguma coisa diferente do que é rotina? Se deu alguma coisa diferente? Se o responsável percebeu sangue nas fezes, porque aí você já tem que ficar em alerta. E aí você vai verificar toda a condição geral da criança. E essa condição geral você vai verificar em todos os casos, né? Perguntar se ela está letárgica, se ela está inconsciente, se ela está inquieta, irritada. Você vai ver, né? Quando a criança está desidratada, os olhos dela ficam bastante fundo. E aí você vai tentar perguntar se a mãe ofereceu algum tipo de líquido, se ela recusou. Perguntar se aquela criança ela consegue beber, né? Ou se não consegue beber. E aí você vai fazer o sinal da prega ao estado anterior ou não, para saber se ela está desidratada por conta da diarreia. Então, você vai avaliar aquela criança e ver a sua conduta mais adequada para aquele caso. E aqui tem a classificação, né, da desidratação. Através desse quadro, existe um outro quadro, que é a conduta, né, como você vai orientar a quantidade de sais, né, para vai ter que tomar, se vai precisar tomar algum antibiótico, se vai precisar tomar algum outro medicamento, né? E aqui vai falando sobre a desidratação grave, né? A desidratação normal, sem muita alerta, e em casos que não ocorreu uma desidratação. Nesses casos, você vai só recomendar, né? Dar os alimentos, né? Se ela estiver fazendo uso de aleitamento materno, continuar dando alimento materno, né? O leite materno. E esse responsável vai observar, né? Vai observar se piorou, o que aconteceu. E aí, através dessa desidratação, você vai ver se aquela desidratação por conta da diarreia ela é persistente, né? Que pode ser uma persistente grave, que é aquela desidratação que está há muito tempo. Ela pode ser uma diarreia persistente, mas que está ali, né? Aos poucos, não está em uma situação tão grave assim. E aí, de acordo com cada classificação que você vai colocar aquela criança, você vai ter que marcar o retorno. Nunca esquecer de marcar o retorno. Porque você tem que observar, você é da atenção primária, né? Nesses casos que eu estou falando, é como se fosse num posto, numa atenção primária. Então, você vai ter que marcar o retorno, ou com 15 dias, ou com 5 dias, com 7. Como você vai classificar aquela criança que você vai marcar o retorno. E aqui tem a febre, né? Que é muito comum no período da infância, né? Às vezes fica com febre, ou é o dente que está nascendo, que já dá uma febrezinha, ou é aquela criança que está com cólica. E aí, muitas mães, né? Principalmente, ou os avós, né? Um pouco mais antigos, gostam de dar algum tipo de chá, algum tipo de algum remédio caseiro, que às vezes acaba piorando a situação. Então, você sempre tem que orientar. E aí, como é que você vai classificar essa febre? Você vai primeiro perguntar, né, se tem alguma área de risco para malária. Por quê? Porque um dos sinais da malária é a febre, né, a febre alta. Então, se tiver algum sinal de perigo para ter malária, então você vai ter que ter uma outra classificação. Aí você vai perguntar essas perguntinhas que tem aqui. Há quanto tempo está com febre, né? Se o responsável está verificando se tem um aparelhozinho, né, o termômetro em casa, quantas vezes está verificando, qual foi a maior temperatura que deu, se teve febre durante o dia todo, se foi só durante algumas horas, né, se está persistindo durante alguns dias.
E aí você vai observar, ok, se teve alguma rigidez na nuca daquela criança ou não, você tenta colocar a cabecinha dela movimentar, mas você vê que tem aquela rigidez, né? Tem aquelas petequias, que é até como você faz o teste, né? Quando você tá com dengue, você verifica se tem aquelas petequias através do sinal, e aí você vai fazer toda uma classificação da febre. Aí você vai ver se ela tá com malária ou se é apenas uma doença, né, febril. Se é apenas uma febre, digamos assim, entre aspas, comum. E aí você vai ver, pode ser um resfriado ou até uma doença grave, como eu falei, a malária. Você vai perguntar quanto tempo, né? Se faz mais de 5 dias, porque se for mais de 5 dias, você já tem que ficar em alerta para malária. Você vai perguntar, por isso que eu falei no início sobre investigar toda a família, né? Toda aquela criança, né? E não apenas a doença. Por quê? Porque tem doenças, no caso da malária, que você tem que ver até as condições, né, que aquela pessoa mora. Se é em região que não tem saneamento básico, se é onde tem, como é que é a água, se é água filtrada, se não é. Então, você vai fazer toda uma investigação. E aí você pode palpar, né? Como eu falei, a fontanela, né? Ver a rigidez da nuca, se tem algum abaulamento, né, da fontanela. E se a resposta for não, né, para esses sintomas, você vai seguir para os casos de doença febril. Ou se não, se você ver que for uma malária, você vai referir a um hospital de urgência. E aqui são os casos de como tratar, né? Você pode dar antibiótico, você pode dar um antitérmico. Sempre perguntar se aquela criança, se a responsável dela sabe se ela tem alguma alergia, né? Porque, principalmente por conta que tem medicamentos que tem dipirona, aquela criança pode ter alguma alergia, então você vai piorar a situação. Então, sempre perguntar se tem, se a mãe conhece ou desconhece, né, alguma alergia. E aqui tem algumas condutas, né? Algum antitérmico, né? Se a temperatura for maior que 38 graus, né? Você vai informar ao acompanhante, né? O retorno, quantos dias vai ser o retorno, observar aquela febre. Tem pessoas que têm costume, né? Tá com febre, tá com febre, tá alguma coisa para eu que não é para tomar e acaba piorando a situação. Normalmente a gente recomenda, quando tá com febre, você dá um banho, não precisa ser de água gelada, pode ser de água comum. Engraçado, quando eu vou dando essas aulas, eu sempre lembro de algum caso, né? Porque eu acho que eu já estou bem no finalzinho da enfermagem, da graduação, então já vivenciei algumas situações, né? No caso da febre, eu já peguei um paciente que estava com a febre tão grande que chegou convulsionando, né? E aí por que chegou? A gente foi fazer toda uma investigação, por que aquela criança chegou naquelas condições. E você acaba percebendo que já estava, né, durante muito tempo daquele jeito, e os pais acabaram não procurando um serviço de saúde. Quando vai ver, já está numa situação, tá, né, convulsionando, ou seja, é uma situação já grave, né, uma coisa que poderia ser evitada. Então, sempre ficar em alerta. E aqui, né, os problemas de ouvido é muito comum, principalmente quando tem algo relacionado à garganta, né, quando tá com os dentes nascendo, sempre os responsáveis relatam, né? Eu acho que ele também tá com um dorzinho no ouvido, porque quando eu aperto, né, ele chora. Então, isso é muito comum, né? E em relação ao dor no ouvido, você vai perguntar, né? Aquelas mesmas perguntas. Há quanto tempo está com essa dor, que você percebeu essa dor no ouvido, né? Principalmente quando você bota com uma criança muito pequena, quando você bota no braço, né? E acaba encostando o ouvidinho dela no seu peito, ela acaba chorando. Então, quando você encosta, quando você aperta, você vai observar se tem alguma secreção no ouvido, né? E se tiver, você vai perguntar quanto tempo. Ou se a mãe nunca percebeu, né? Nunca tinha percebido aquela secreção. Você vai fazer todas as anotações. Se tiver alguma secreção purulenta, né, no ouvido, então você já vai ficar em alerta e classificar o problema desse ouvido. E aí tem, né, como você pode classificar, que pode ser mastodite, que aí você vai dar antibiótico, e se for um caso muito grave, né, você tá vendo que não tem como, nesses casos não tem como resolver na atenção primária, você vai transferir para um hospital de urgência, né? Você vai dizer para aquele responsável
levar ele para um hospital de urgência. E aí tem uns casos menos graves, né, digamos assim, que é a infecção aguda no ouvido, né, uma possível infecção aguda no ouvido, né, e a forma crônica. E também tem casos que não é uma infecção no ouvido, né, então você nesses casos não faz nenhum tratamento adicional. E aqui eu botei um caso clínico, 2 casos clínicos, né, bem rapidinho, no decorrer dessas classificações, se vocês lembram. O exemplo 1. Cláudia é uma menina de 2 anos, não apresenta sinais gerais de perigo, né? Então, ótimo. Cláudia também tem dor de ouvido e o profissional de saúde pode ver secreção purulenta no ouvido. A mãe disse que não havia percebido o pus até hoje, portanto, né? Era que era para ser Cláudia. Também se classifica como. O que é que vocês acham que a Cláudia se classifica? De acordo com essa tabelinha aqui. Vocês podem colocar no chat que eu tô olhando. Se vocês quiserem que eu volte pro caso. Vocês não têm ideia, nem um chute, o que poderia ser com a Cláudia. Secreção purulenta. A mãe não tinha percebido, né? Nenhum sinal de pus até hoje. Ou seja, o enfermeiro ele percebeu naquele momento. Então, como ela se classificaria aqui? Aguda. Infecção aguda no ouvido. Por que vocês acham que seria aguda e não uma crônica? Se for uma crônica, é porque tem que ser há vários e vários dias. Exatamente. Ela se classificaria, né, como infecção aguda do ouvido, por conta que é menos de 14 dias. Né? A mãe não tinha percebido esse sinal antes, né? O enfermeiro profissional percebeu naquele momento. Então, ela seria tratada como uma infecção aguda no ouvido. Nesses casos, qual seria a conduta? Né? O antibiótico recomendado no período de 8 dias, dar o analgésico em caso de dor, né? Você vai perguntar se está com dor. E aí, às vezes, quando você está com dor no ouvido, você acaba tendo febre. Então, aí, vou dar 2 medicamentos diferentes. Você vai ver na tabelinha, que tem uma tabelinha com os medicamentos que você pode dar, a quantidade que você pode dar, né, de acordo com o peso, né, o quilo daquela criança. E você pode tentar intercalar 2 problemas com um medicamento que possa resolver, né, os 2 casos. Além disso, você vai dizer, né, às vezes esse problema no ouvido se dá por conta do banho, né? E aí vem a importância de você orientar como dar o banho naquela criança, principalmente quando ela é muito novinha. A mãe quer dar banho na cabeça todinha, né? Várias vezes no dia, a gente sabe que não é toda vez que a criança se sujou, fez ou cocô, fez xixi, dá um banho, né? Da cabeça aos pés. Você não faz isso sempre. Só em casos mesmo. Uma vez, quando está no iniciozinho, uma vez por dia já é o suficiente. Então, você vai sempre dizer para ter cuidado no banho, né? Secar o ouvido direitinho, para você não entrar água. E aí, nesse caso, você vai marcar o retorno. E no retorno, se você ver que teve uma piora, aí você já vai saber. Você vai observando, né? Se tiver alguma piora, se tiver persistindo, então aí você já vai ter outra classificação, vai ter outras condutas, e aí você vai vendo o que você vai fazer com aquela criança. Próximo caso. Vitor é um menino de 4 meses. Não apresenta nenhum sinal de perigo, porém está tossindo e tem tiragem subcostal. Como ele é classificado? Vou voltar aqui. Doença febril. Qual seria a classificação do Vitor? Você como enfermeiro.
sim, Vitor, ele tá com pneumonia grave. Vou voltar aqui. Ixi, não tá passando, só um minutinho. Pronto, né? Tá falando aqui que ele tá tossindo e tem tiragem subcostal. Então, sim, ele tá com pneumonia grave, né? Por conta dessa tiragem subcostal. E aí, as condutas. Você, como enfermeiro, qual seria uma conduta que você faria nesse caso? Recomendaria alguma coisa? Isso, justamente por conta da tiragem subcostal. Porque precisa apenas ter ou um sinal de perigo, ou um desses sinais que tinha lá, você já vai classificar como pneumonia grave, ou doença muito grave. Uso de antibióticos, sim, né? Você vai usar o antibiótico recomendado, não é qualquer antibiótico. Se precisar, vai fazer o uso de oxigênio, né? Nesse caso, é mais para a parte hospitalar, porque na atenção primária, oxigênio, meio difícil. E aí você vai transferir, né, a um hospital de urgência, ver se aquela criança também tem algum outro sinal, algum outro sintoma, se ela tá com febre, né, como ela tá reagindo. Só voltar aqui. E aí você vai orientar o responsável pelo Vitor, né, sobre os cuidados que ele precisa ter, né, por conta da sua classificação como grave. E aí agora aqui por último eu coloquei as orientações de enfermagem. Eu vou tirar aqui. Eu quero saber de vocês, quais seriam as orientações em gerais, né, para todos esses problemas que eu falei, não só para dor do ouvido, não só para febre, mas para todos esses. Como você, como enfermeiro, ia orientar o responsável daquela criança? Uma orientação assim que você vê que essa orientação eu tenho que dar. Qual é o papel do enfermeiro nesse momento? Ingestão de muito líquido, ficar alerta a qualquer sinal de piora. Isso é para tudo. O que a criança tiver, mandar ela fazer. Ou só para um específico? Não, eu tô falando em geral, orientações em gerais, como uma que serve assim meio que para todas. Repouso e ingestão de líquido. Isso, né? São várias condutas que o enfermeiro ele pode ter, né? Uma dessas condutas, né? Você vai, cadê aqui? Vou voltar aqui para vocês. Pronto, o profissional, como o papel dele vai ser justamente orientar, né? Ih, saiu. Pronto, tá aqui. Vai decidir quais são os medicamentos, né, apropriados, como eu acho que foi a Rayane que falou, né, em relação ao repouso, em relação à ingesta hídrica, né, sendo que você também não vai obrigar aquela criança a comer, a tomar alguma coisa. Se você vê que ela está resistindo, né, você vai procurar ajuda. E aí vai certificar, né, orientar o responsável como certificar que aquela criança está com sinais de piora. Então, é sempre importante orientar o responsável. E aí você vai administrar, né, os primeiros tratamentos prévios, né, antes de referir aquela criança ao hospital, né, que a gente espera, né, que após nossas condutas ela não piore. A gente espera que ela melhore, né? Então, se for o caso de dar a primeira dose de um antibiótico, né, dar alguma vitamina, né, alguma injeção, algum tratamento, de acordo com a doença daquela criança. E aí você vai administrando. Se precisar de uma hidratação oral, se precisa de uma nebulização, né? Tem aqueles motor mesmo, né? Que faz nebulização em casa, caseiro. Então, se for o caso, se precisar, você também tem que ver as condições do responsável. E quando você vai passar algum tipo de medicamento, algum tipo de antibiótico, alguma conduta dessa, você tem que ensinar para o responsável. Não é apenas falar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você vai ensinar, né? Você vai explicar como é que administra o medicamento, especificar, né?
como dar esse antibiótico, se for preciso de algum suplemento alimentar, às vezes no caso de desidratação, a criança pode acabar tendo anemia, né? Se for o caso de dar sulfato ferroso, né? Como é que você vai orientar aquele responsável sobre o sulfato ferroso? O sulfato ferroso, né? Por ele ser escuro, acaba os dentinhos da criança, ou então a gengiva, se for muito nova, acaba ficando meio que escura mesmo, né? E até as fezes acabam sendo escura. Então você vai ter que explicar o que pode acontecer, porque senão o responsável vai se assustar. Eu dei esse remédio e no lugar de melhorar, foi piorar, escureceu as fezes do meu filho. Então você tem que fazer toda uma orientação. E aí você vai recomendar ao responsável, né, sobre o cuidado da alimentação, os cuidados que precisam serem prestados àquela criança em casa. Você vai reavaliar o caso quando for o retorno, né? Se precisar de uma atenção mais apropriada, né? Você vai dizer o dia que vai voltar à unidade de saúde. E em alguns casos, como eu falei, em alguns casos os tratamentos eles serão os mesmos, né? Por exemplo, a pneumonia, a infecção de ouvido, né, eles requerem um antibiótico. Às vezes, esse antibiótico acaba sendo o mesmo, né? Então, você deve verificar qual é o tratamento, né, para aquela criança, né, se são os mesmos, para ser administrado ambos, né, o mesmo antibiótico, o mesmo medicamento para ambos os problemas, né? E aí você vai fazer toda aquela orientação, como eu já falei, e aquelas orientações em gerais, né? Em relação a como a vida daquela criança, como ela faz o uso da alimentação dela. Às vezes, muitos responsáveis, principalmente as mães, né, referem que a criança, ela está em introdução alimentar, já começou a comer comida de casa, já começou a comer o que quer, salgadinho, bombom. Então, esses alimentos fora do período que é para ser, acaba prejudicando aquela criança, porque ela não está acostumada a receber aquele tipo de alimento, né? Ela não está preparada. O organismo daquela criança ainda é muito recente, ainda é muito novo. Então, acaba que ela não consegue conciliar esses alimentos com o que ela realmente precisa. Então, realmente, como enfermeiro, você tem que fazer essas orientações, porque muitas vezes você se torna um papel fundamental na recuperação dela, né? Não só do responsável que vai ficar pelos cuidados, mas você também fica responsável por fazer essa orientação. Se você não fizer uma orientação adequada, né, o responsável não vai fazer um tratamento adequado, não vai ter o cuidado necessário e acaba que tendo os casos maiores de hospitalização. Né? E hoje em dia, a hospitalização custa muito caro. Né? Tem a rede SUS e tem a rede particular. Então, querendo ou não, é um prejuízo né, para a nossa sociedade. Então, a gente sempre tem que pensar nas nossas condutas necessárias, o que a gente tem que fazer, as orientações corretas. Porque, infelizmente, tem muita gente desinformada. Tem muita gente que não tem o conhecimento que a gente tem. A gente acha que é besteira, ingesta hídrica. Às vezes você vai conversar com uma pessoa que daí bebe água direito, né? Que acha que é besteira. Né? Então, são orientações importantes. Vocês têm alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Pronto, gente, é isso. Eu quis fazer uma coisa bem rápida para vocês, né? Principalmente porque vocês falaram que estava monitoria, então monitoria atrás de monitoria, né? Acaba ficando muito cansativo. A prova de vocês é próxima sexta, né? Só confirmando. Eu vou fazer uma revisão. Para falar a verdade, já está quase toda pronta. Eu vou enviar para vocês de hoje para amanhã. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me perguntem, que aí eu respondo, tá certo? Essa semana também é minha semana de prova, então às vezes quando eu não responder é porque estou estudando, estou ocupada. Mas assim que tiver um tempinho, eu falo com vocês e respondo. E é isso. Bote só aqui o nome de vocês aqui na chamada, quem participou, por favor. Rayane
exclusivo. Quem for colocando o nome pode sair. Obrigada, gente.